Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Eu agradeço a comunhão e conectividade proposta através do meu canal para com todas as pessoas inscritas no meu canal desde o início, todos os novos inscritos que me conhecem diariamente, que Deus abençoe a todos de maneira milionária e rica. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Novas posições sobre o RV Global, novas mudanças, grandes processos, meus amigos. E estamos diante de acontecimentos que nos levam a crer cada vez mais que esse processo possa se tornar real a cada dia. Eu vejo pessoas relutantes, eu vejo pessoas contestando datas, eu vejo pessoas contestando momentos, eu vejo pessoas sofrendo por antecipação, da qual é um sofrimento que não precisa, meus irmãos. Nós devemos aguardar isso de maneira paciente e de maneira elevada até que espiritualmente, correndo a nossa vida conforme os dias, pois as coisas acontecem e muitas coisas acontecem longe da nossa informação. Pois quem somos nós aqui que não estamos envolvidos com a rede bancária, com a rede dos títulos, que não somos detentores, né? E os que são detentores também têm notícias, passam informações e correm atrás dessas novidades. Eu também colho, porque tem grandes personagens que falam na internet sobre isso. E dentre essas grandes mudanças, o que eu pude colher dessa manhãzinha de sexta-feira agora para essa tarde é o seguinte, meus amigos. Claro sinal de mudança. O Zimbábue abandona o dólar. O que com o CID foi um suicídio. A dolarização não é uma panaceia. O sistema monetário está falhando. Primeiro passo está sendo dado na mudança do sistema. O anúncio de mudanças políticas é esperado. Bolsas de valores do Chile, Colômbia e Peru se unem. China vai cultivar embriões em úteros artificiais. Bom, gente, eu tinha que colocar isso aqui porque estava junto nas notícias, né? Que eu não apoio muito isso não, mas a favor da medicina e a tecnologia, né? Enfim, eu acho que é de nossa obrigação, se Deus ilumina a mente do homem para certos feitos, então devemos conceber que tais situações são criações também divinas. Eu, pelo menos, penso assim. Mas procurem aí, né? Putin revela cronograma para abandonar petróleo e gás. Governo espanhol elimina o uso de máscaras ao ar livre. E falam sobre vida fora da Terra também. Continuam falando sobre vida fora da Terra. Nos disseram anos atrás que a redefinição de moeda tinha dois gatilhos, Iraque e Zimbábue. E agora estamos vendo os dois sinais, e sinais de mudança com clareza cristalina. Tanto a Rússia quanto o Zimbábue anunciaram que não usarão mais o dólar fiduciário para o comércio, porque suas moedas agora são apoiadas por ouro e ativos. O Banco Central do Zimbábue descartou o uso do dólar americano como moeda oficial novamente, porque não há dólares suficientes no país. Espera-se que a ONU anuncie que o dinário iraquiano se qualifique para o comércio internacional. Espera-se também que o dinário iraquiano suba de valor imediatamente, após o anúncio das Nações Unidas de que o Iraque foi justificadamente qualificado e certificado para o comércio internacional. Em meio à mudança financeira, acabamos de receber a notícia de que as bolsas de valores do Chile, Peru e Colômbia funcionarão em uma única plataforma. As três entidades anunciaram que iniciarão seu processo de integração regional para transformar a Bolsa da Indústria de Mercados da América Latina. Um suicídio econômico. O Zimbábue descarta a adoção do dólar americano como moeda única, como um africano suicida. Tal decisão, na opinião do ministro, pode desencadear deflação e causar um galopante déficit cambial em um país, já que opera como mercado paralelo de câmbio. Não podemos simplesmente adotar o dólar americano como moeda oficial, disse Nkubin aos legisladores durante uma reunião de pré-orçamento, de consulta de pré-orçamento. Você estava lá antes e havia filas nos bancos, enormes déficits cambiais e havia deflação.
Isso foi para o dólar americano, disse ele. Não é uma boa ideia, e seria um suicídio fazer isso. Um economista de prestígio. Mottley Ncube é um ministro das finanças do gabinete do Zimbábue, nomeado pelo presidente Emerson Mnangagwa, acho que é assim que se diz, né? E antigo economista-chefe e vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. Ele também tem PhD em finanças, matemática, PhD é pós-mestrado e doutorado, tá, gente? Em finanças matemáticas da Universidade de Cambridge. Em 7 de setembro de 2018, o presidente Emerson Mnangagwa anunciou o novo gabinete do Zimbábue, nomeando o professor Ncube como ministro das Finanças. Em 2019, ele presidiu a conversão da moeda estrangeira para uma nova moeda do Zimbábue e, consequentemente, o retorno da hiperinflação. Ncube foi economista-chefe e vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento e, antes de ingressar no banco, foi reitor e professor de finanças na Wits Business School, depois reitor da Faculdade do Comércio, diretor de gestão da Universidade de Witwatersrand, bem como professor de finanças em London School of Economics. Bom, gente, eles estão nomeando pessoas de grande gabarito, né, PhDs para finanças, porque o Zimbábue claramente passa, se tudo estiver acontecendo ao passo dessas notícias que estão chegando que estão vindo até da mainstream media, que é a mídia global dos Illuminati, que eu chamo, né, meus amigos, assim, isso está chegando até a mídia deles em pouco incompreensivos, porque o Zimbábue passa por uma reformulação também, e colocar pessoas cada vez mais capacitadas a lidar com o sistema financeiro que eles precisam, porque eles estão fazendo também o apoio de grandes fintechs, da Apollo Fintech, que vai fazer o dólar zimbabuano digital lastreado em ouro, e eles já anunciaram isso, estão trabalhando nisso, e possivelmente veremos isso este ano, o que favorece muito os títulos do Zimbábue e a possível redenção dos títulos do Zimbábue, que deixarão aí muitos humanitários prontos aí a mexer num país inteiro, se eles quiserem, né? Mas essa redenção precisa acontecer, nós acreditamos que vai acontecer, e há anos pessoas têm esses títulos e aguardam essa redenção, visto que isso se torna muito possível com os dias de hoje, com a posição que o atual Zimbábue vem tomando diante de toda essa reformulação econômica global. Seguindo aqui. O dólar do Zimbábue. O dólar do Zimbábue custa 93 dólares, mas por uma taxa de câmbio muito mais alta, 160 por dólar, é facilmente encontrado nas ruas de Harare. As empresas locais sofreram atrasos no acesso ao leilão semanal de câmbio do Banco Central, forçando várias a buscar dinheiro no mercado paralelo. Isso levou a um maior spread entre as taxas de mercado oficiais e paralelas nos últimos 2 meses. Em 2009, o país africano teve que recorrer ao dólar americano devido à inutilidade de sua própria moeda, chegando à hiperinflação. As autoridades financeiras só puderam voltar a usar sua moeda local em fevereiro de 2019. As crianças vendem 10 ratos assados por $1 no Zimbábue. Os roedores selvagens são considerados uma iguaria na aldeia rural de Shidza, onde as crianças aproveitam a oportunidade para vender esse prato à beira da estrada. Considerado uma iguaria, os roedores selvagens são caçados em campos de milho, onde crescem gordinhos de comer grãos, folhas e frutas. Pois é, gente, é um país, isso eu quis trazer, né? Tem uma fonte aqui que explica, vou deixar o link na descrição, segundo a Excelsior, que é sobre questões humanitárias e de reformulação também, e é uma grande agência que é também, acredito eu, patrocinada, né, por Charlie Ward, e que também fornece quantias para esses humanitários, refugiados, para esses países que necessitam, que tenta, né, ele fornece e tenta fornecer esses fundos para que eles possam sair da pobreza. Eu acredito que o Zimbábue vá alcançar a soberania. Eu oro muito por aquele povo também, porque a gente pensa aqui na nossa necessidade às vezes,
E é claro que nós temos que pensar em quem está próximo, mas se nós olharmos isso a nível global, existem pessoas e cidadãos e seres humanos muito mais oprimidos tecnologicamente, com a fome, com tudo que há de ruim. E isso leva eles até uma própria inversão da evolução. Toda essa carga negativa que países como o Zimbábue, você vê, gente, eles comem ratos lá, não que talvez seja uma iguaria mesmo, mas talvez esses roedores, né, criados ao grão e milho possam ser de certa forma consumíveis, mas isso nos leva a crer que nem outros tipos de animais eles possam cultivar lá e vender, né? Não que eles não façam isso, mas se um rato é considerado uma iguaria, né, imagina, né, o grau de supressão desse país, supressão desse povo. Então, nós, como seres humanos, temos que orar sempre que podemos também, em conjunto, para a espiritualidade global, porque é isso que é o grão de areia que a Bíblia fala, eu acredito, que quando a gente ora pelo próximo, a gente movimenta montanhas pelo próximo. E quando a gente tem compadecência do próximo, mais ainda, né? Porque orar é fácil, né? Também, às vezes, para alguns é fácil, mas mesmo para alguns que acham fácil, essas pessoas não têm compadecência. E a gente tem que ter muito amor pelo próximo. Compadecência é se colocar no lugar do outro, né? Meus amigos, e aí, seguindo aqui, uma conclusão. Mudança monetária no Zimbábue. O sistema financeiro ainda é dominado pela unidade local, disse o governador John Mangudia. O dólar zimbabuense, reintroduzido há 3 anos, representa 56% dos depósitos bancários, sendo o saldo constituído por moeda estrangeira, mostrando que não há liquidez em moeda estrangeira suficiente para suportar a dolarização do Zimbábue. O atual sistema, em que se utiliza tanto o dólar do Zimbábue como as moedas estrangeiras para pagamentos, é ideal para promover o crescimento e a competitividade da economia. Os comentários do governador vêm no momento em que o governo tenta incentivar o uso da moeda local, que caiu 22% em relação à moeda americana desde outubro. Isso ajudou a empurrar a hiperinflação para mais de 60% em janeiro. O dólar americano é usado para pagar tudo, desde combustível, comida, remédios e mensalidades escolares. Funcionários do Estado e funcionários do banco pediram para ser pagos em dólares. A moeda local deve ser adotada para minimizar o valor sentimental e se apegar à era passada de dolarização, que teve seus próprios desafios, incluindo tornar a economia pouco competitiva e dificultar o cumprimento das obrigações externas. O país, África Austral, mudou para o dólar americano de 2009 a 2019. Depois que a moeda local entrou em colapso, as economias foram dizimadas em um surto de hiperinflação que levou à escassez de combustível e alimentos. A dolarização não é uma panaceia para o desenvolvimento sustentável e competitivo do país. Bom, meus amigos, vemos que existe, né, uma grande supressão por esse país e essas notícias nos dizem muito mais e agora nos dizem que esses países, se atrelando a outras economias que não seja o dólar, pois o próprio Estados Unidos não vem ajudando o Zimbábue em nada, né, meus irmãos, não vem ajudando nem essa posição. Esses bilhões do FMI que foram liberados esses tempos atrás aí não são nada do que eles precisam para restaurar uma soberania alcançada e retirada pela supressão do dólar americano. E eu acredito que esses fundos serão distribuídos a todos os detentores de títulos do Zimbábue, quando o Zimbábue também conseguir toda essa reestruturação possível para a redenção desses títulos, redenção dessas notas e todas essas operações vinculadas a este país, que será o primeiro ou o segundo país mais rico do mundo após a tão sonhada reavaliação global. Meus amigos, indo de encontro às informações mais recentes de liberação e cascatas e todas essas coisas, né, que eu posso colher é o seguinte. As informações mais recentes que pude conceber parecem muito brilhantes. A partir de hoje, o mais importante é que tem a ver com o Tribunal Mundial e
toda essa coisa relacionada a toda a cascata de níveis inferiores, somando o nível 4B, que começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos avançarão com o RV das moedas. Isso foi enorme. Tem havido tanta coisa que precisa ser tratada com limpeza em todos os corredores e o número de pessoas removidas de cena ainda está acontecendo. Os detentores de títulos estão sendo financiados ainda com esse 1 e 2%. Isso tem sido um pinga-pinga, tem causado muitos alvoroços e alguns fizeram de fato todas essas questões e disseram que ontem estavam aguardando, mas o grande nível A, ainda em sua maioria, não conseguiu suas notificações. Mas isso deve ter mudado por essa manhã de sexta-feira. E eles estão tentando preencher isso com a papelada concluída. Portanto, duas fontes diferentes indicou um grande indício de start shotgun para nós. Ouvi que existe possibilidade de todas essas notificações preparadas para o final de janeiro estarem ocorrendo para os níveis inferiores a partir de Zurique já nesta próxima segunda-feira. E isto é de uma publicação total, mundial e global para todos os títulos titulares e também obrigacionistas que têm operações em Zurique, Reno e Miami. Quinta-feira, tivemos um cronograma e movimento à noite urgente. Todos estavam dizendo que hoje seria o início de tudo. Tudo está indo especialmente do jeito que eles disseram. Estamos na última etapa, estamos perto. Tenho certeza de que há mais coisas acontecendo, mas tudo que temos que fazer é nos preparar, principalmente para aqueles com títulos do Zimbábue que estão fazendo projetos humanitários, o que é muito empolgante. E isso também pode afetar as pessoas globalmente, começando nos Estados Unidos e depois mudando o mundo do que precisa de ajuda. Não sabemos exatamente quando começaremos. Pode ser a partir de hoje, pode ser a partir de amanhã. Ambos estão com um ótimo aspecto. Tivemos uma manhã muito forte. Receberei essas notificações e esses e-mails. E esses cerca de 3,5 milhões de e-mails já foram processados, mas ainda não tiveram autorizações dos códigos. Novamente, para tirar, esperançosamente, tudo foi assinado, estamos prontos para começar e temos 2 semanas muito interessantes pela frente. Bom, meus amigos, acerca de toda essa titularidade e todas essas questões de liberação e início de start shotgun, o culminar mais atual que eu pude colher é esse. Né? E seguindo aqui uma última nota, autoridades russas vão licenciar plataformas de criptomoedas. Parecia impossível isso, mas isso também está chegando à mainstream mídia global. Isso vem da própria Rússia e eles planejam certamente regularizar as criptomoedas e licenciar as plataformas, né? Como eu falei, né? Eles vão licenciar as plataformas primeiro. O que são as plataformas? São as blockchains. Como eu ouvi falar e li, sempre leio, se houverem CBDCs no mundo, como o mundo está caminhando para as moedas digitais, haverá uma blockchain em cada país. Essa blockchain se comunicará com o Tesouro dos Estados Unidos ou com a nova moeda da Reserva Federal lastreada em ouro. Pode ser, atualmente, acreditamos que seja o dólar, mas também o yuan vem com grande força, o yuan digital, e minha humilde crença, se as previsões de uma vidente chamada Baba Vanga, né, vocês podem pesquisar aí, forem corretas, ela diz que um grande dragão vermelho dominaria o mundo nas épocas de hoje, de 2021 a seguir 2022. Eu acredito que o grande dragão vermelho seja o yuan digital. Mas eu sigo acreditando em Deus e espero que a nova moeda da Reserva Federal pelo menos seja lastreada em ouro e ativos para poder continuar em todo esse processo, liberando todos os títulos lastreados em ouro, todas as questões da redenção, toda a questão do sistema quântico correto para com todos os países.
E dessa forma, inclinados a CBDCs, terão a blockchain, como eu estava dizendo. E a blockchain fará a comunicação com o Tesouro dos Estados Unidos e eu acredito que a blockchain é a plataforma que será autorizada e regulamentada, né, para fornecer e gestionar, através da nuvem quântica, as CBDCs. E aqui no Brasil eu acredito que seja o Banco Central. Na Rússia e em outros lugares pode ser que sejam outros bancos, né? Seja o Banco Central da Rússia, por exemplo, né? No Iraque, o Banco Central do Iraque, CBI. Autoridades russas vão licenciar plataformas de criptomoedas. Prevê-se também a introdução de uma obrigação para os participantes do mercado informar os cidadãos sobre os riscos mais elevados relacionados com as moedas digitais. No dia 8 de fevereiro, Moscou disse: o conceito de regulamentação legislativa do giro de moeda digital prevê que as plataformas de criptomoedas para operações na Rússia sejam licenciadas e tenham almofadas de segurança financeira, disse o serviço de imprensa do gabinete nesta última terça-feira. A proteção dos direitos do cidadão, além da visão dos investidores em qualificação e não qualificados, será amparada por toda a conta de requisitos para licenciamento de plataformas de criptomoedas. Por sua vez, serão obrigados a ter almofadas de segurança financeira para liquidez e adequação de capital. Também está prevista a introdução de uma obrigação para os participantes do mercado informar sobre as pessoas sobre essas moedas digitais. O governo russo diz que está hospedando o debate em andamento sobre o futuro do dinheiro digital descentralizado na Rússia, produzirá cenários alternativos para a regulamentação de criptomoedas até 11 de fevereiro. E o jornal de negócios russos Kommersant deu a notícia, citando documentos de uma reunião realizada na Casa Branca e em Moscou na semana passada. O destino das criptomoedas no país provavelmente será decidido pelo resultado de um confronto entre duas visões opostas. Enquanto o Banco Central da Rússia propõe uma proibição geral de atividades relacionadas a criptomoedas, como emissão, câmbio e mineração, o Ministério das Finanças pressiona pela legislação sobre regras rígidas e sem reconhecer o Bitcoin como meio de pagamento. O Banco da Rússia elaborou sua posição sobre criptomoedas em um documento de consulta publicado no mês passado. Ele diz que todas as transações com moedas digitais privadas devem ser realizadas fora da jurisdição russa e sem usar infraestrutura financeira da Rússia. Por outro lado, o Ministério das Finanças insiste que as autoridades devam diferenciar entre atividades de mercado de criptomoedas brancas e negras. Ambos concordam, no entanto, que as criptomoedas não devem receber status da moeda legal. Na semana passada, a RBCI informou que o governo elaborou um roteiro regulatório assinado pelo vice-primeiro-ministro Dmitry Krizinchenko. Acho que é assim, né? De acordo com o Kommersant, seu conceito sobre a regulação do mercado de criptomoedas foi descrito em uma carta do Ministério das Finanças. Anton Sulanov, o primeiro-ministro Mikhail Mushtin, foi acordado com outros do departamento e órgãos reguladores, incluindo os Ministérios da Economia e Desenvolvimento Digital, o órgão fiscalizador financeiro da Rússia e o Serviço Fiscal Federal, o Serviço Federal de Segurança. De acordo com Sulanov, os cidadãos russos têm 12 milhões de carteiras de criptomoedas com moedas no valor de cerca de 2 trilhões de rublos, quase 26,5 bilhões de dólares. No entanto, fontes conhecidas citadas pela Bloomberg revelam recentemente que o governo também está trabalhando com uma estimativa muito maior, segundo a qual os russos possuam 215 bilhões em criptomoedas. Bom, meus amigos, eu quis trazer essas notícias, né, porque essas são as discussões globais mais iminentes acerca da reformulação do sistema financeiro e de toda essa questão de desvinculação do dólar americano
todos os países estão à frente, e Estados Unidos, pela grande opressão agora, talvez pelo governo atual, não esteja à frente, visto que sempre foi um país super desenvolvido e com todas essas questões bem decididas, já era para estar muito à frente nessa colocação, mas quem se posicionou foi a China, e algumas previsões para mim podem ser certas, e espero, como disse a vocês, que seja um dinheiro digital apoiado em ativos, a nova moeda da Reserva Federal, se não for o dólar. Ainda continuo acreditando no dólar, mas as posições do Yuan digital ainda para mim parecem mais promissoras. Não sei se para o mundo isso vai ser bom, mas acredito que lastrear em ativos como ouro vai ser bom para o mundo todo em maneira inflacionária. Nós podemos não ver isso tão chegar assim para nós, né? Mas aos passos largos nós vamos vendo, conforme o tempo, a inflação, o preço das coisas diminuírem e uma forma mais justa, né? Com o QFS, com o dinheiro, com o certificado digital lastreado em ouro, uma maneira mais justa de movimentação do nosso dinheiro, um pouco livre, talvez, de toda a rede bancária, que são os grandes bancos que hoje também gestionam o nosso dinheiro, né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, é o infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Continuem se inscrevendo aí no meu canal para me dar uma força e também, se esse conteúdo é de serventia, que ele possa chegar a mais pessoas com a sua ajuda, com a sua inscrição, com o seu comentário, com like no vídeo. Possivelmente chegue sempre a mais pessoas, mais novos irmãos e pessoas espirituosas que vêm fazer parte dessa grande família. Eu volto mais tarde com novidades a respeito do RVGCR. Quem quiser me dar o prazer e a honra da visita, seja sempre bem-vindo. O irmão se sente lisonjeado com a presença de cada um de vocês e que Deus abençoe novamente, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.